Ok, pessoal, agora então a gente vai estudar a parábola, né, que nós definimos geometricamente desde um ponto de vista um pouco mais algébrico, né? E para isso a gente precisa definir um sistema de coordenadas onde a gente possa trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, quer dizer, que fique mais fácil, né, fazer as contas. Vocês podem fazer analogia com o que a gente fez, né, escolhendo o sistema de coordenadas conveniente para estudar a elipse e a hipérbole, né? A mesma coisa a gente vai fazer aqui. Tá? Então, nesse caso, olha só como que eu vou fazer, né? Eu vou escolher o meu sistema de coordenadas, onde a origem seja o vértice, que a gente chamava de V da parábola, tá? E o eixo focal da parábola, que a gente chamava de L minúsculo, né, seja o eixo X, tá bom? Isso vai ter uma consequência algébrica que quando eu chego na equação que representa a parábola, né, tá, vai ser uma equação de segundo grau em duas variáveis, bem como acontecia com o caso da elipse e com o caso da hipérbole, né, tá? Vai ter uma consequência algébrica que é o seguinte: vai aparecer o x, a variável x, né, desempenhando um determinado papel aí. Se nós tivéssemos escolhido, então já fiquem com isso na cabeça, né? Se nós tivéssemos escolhido o eixo y para ser o eixo focal, os papéis de x e y na equação, que bom, ainda não mostrei qual é, né? Mas que nós vamos obter, vão se inverter, tá? Os papéis das variáveis x e y. Tá bom? Então fiquem com isso na cabeça. Então, beleza, né? Escolhi o vértice para sendo a origem e escolhi o eixo focal sendo o eixo x. Quando eu faço esse processo, então, olha só, tem duas situações a considerar. Tá? Eu quero falar sobre essas duas situações agora. Ok. A primeira coisa a se dar conta é que, muito bem, o vértice está aqui, né? Que é a origem. Tá? O eixo focal está aqui, que é o eixo x. Mas é possível, a gente não sabe, né? Onde está, com essa generalidade aqui, a gente não tem ideia de onde vive o foco, né? Tá certo? O foco, tudo bem, ele vive sobre o eixo focal, mas ele poderia estar para cá, do lado direito, lado onde x é positivo, e poderia estar para cá, do lado onde o x é negativo, tá? E o caso 2, que eu vou falar logo, né, vai ser exatamente o caso oposto, né? Ou seja, digamos que aqui o foco esteja do lado direito aqui, né, com x positivo. No caso 2, eu vou considerar o foco do lado esquerdo, tá? Então, vamos lá. Qual é a situação aqui? A situação a gente pode descrever assim, né? Ó, aqui está o vértice da parábola, tá? Então, imagina que por aqui está o foco, tá certo? Sobre o eixo focal, né? E lembra que oposto ao foco, né? Oposto ao foco do outro lado, né? Mais ou menos por aqui, de uma distância simétrica, tá? A mesma distância entre o vértice e o foco, e entre o vértice e aquele ponto Q, né? Lembra que era o encontro entre a reta, o eixo focal e a reta diretriz, que está aqui. Tá, deixa eu colocar ela aqui pontilhada para não sujar muito o desenho, né? Tá. Essa aqui é a minha reta L diretriz e essa aqui é a minha reta L minúsculo, eixo focal. Tá? Então, esse aqui, como que eu descrevo esse caso? É o caso em que F tá à direita da reta diretriz L. Tá? No caso 2, então, como eu estava falando, né, acontece exatamente o oposto. Poderia acontecer, né, estando o vértice aqui, tá, e sendo esse o eixo focal, poderia acontecer que o foco vivesse desse lado aqui. Tá? Então, vou colocar aqui o F. E do outro lado, né, a mesma distância, por aqui, esteja a minha reta diretriz L. Tá certo? Bom, dito isso, deixa eu colocar aqui os nomes, né? Essa aqui era L pequena, né? Ok. Então, dito isso, faz sentido, né, para estabelecer, para dar um pouco mais de detalhe a respeito desses sistemas de coordenadas aqui. Ah, tá, deixa eu colocar aqui, então, F
à esquerda de L, tá? F está à esquerda da reta diretriz. Então, deixa eu estabelecer uma notação aqui que vai ser útil, eu vou usar tanto no caso 1 quanto no caso 2, que é, nota o seguinte, né? Esse ponto aqui está localizado no meio do caminho entre o foco e a reta diretriz, ok? Então, para facilitar as nossas escritas aqui, vamos acordar, né? Vamos convencionar que a distância entre o foco e a reta diretriz, tá? Divididos por 2 é um certo número P, que é maior que zero. Tá bem? Esse P aqui faz o mesmo papel, né, do que o Azinho, por exemplo, fazia lá no caso do nosso estudo de hipérbole ou o estudo de elipse. Tá? Então, veja só, uma vez escolhida essa distância, né, escolhida essa notação, qual é o tamanho total, né? A distância daqui entre a reta diretriz e o foco, tá? Vai ser exatamente 2 vezes P, né? De modo que o foco, nesse caso, ele está P unidades para a direita e a reta diretriz está P unidades para a esquerda, tá bom? Então, como ficaria as coordenadas, né, do foco nesse caso, tá? Tem que andar P unidades para a direita no eixo X, né? Então, seria Pzinho 0. E a minha reta diretriz, que é essa reta vertical aqui, né? E como ela é vertical, ela tem a equação do tipo x igual a uma constante, ela seria dada pela equação x igual a P unidades para a esquerda, né? Tá? Então, todos os pontos que vivem aqui têm um certo valor de y, mas o x é constante igual a menos P. Essa aqui é a minha reta diretriz, tá? Nesse caso 1. No caso 2, o que vai acontecer é que essas coisas vão se inverter, né? Quer dizer, para cá a gente vai ter P unidades, então agora a reta diretriz tem a equação x igual a mais P, né? Novamente pela mesma razão, quer dizer, qualquer ponto que viva por aqui, né, tem um certo valor de y, mas o x vai ser sempre igual a P. Tá? E de modo similar, aqui o foco vai ter coordenada qual, né? Tem que andar P unidades sobre o eixo dos x, né, para o lado esquerdo. Portanto, a gente chega no ponto menos P, 0. Tá, então essas aí são as duas possibilidades de sistemas de coordenadas, né? Dependendo se o foco está à esquerda, no caso 2, ou à direita da reta diretriz, no caso 1. Ok? Então agora o que a gente vai fazer é deduzir a equação da parábola, por exemplo, naquele caso 1 ali. Tá? O outro é similar. Tá, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente deduz a equação da parábola, nesse caso 1, né? Tá? Ou seja, o caso em que o foco está à direita da reta diretriz. Bom, então imagina que é dado um ponto P, xy, né? Tá? Esqueci de colocar aqui, que viva na parábola. Tá? Se ele vive na parábola, então ele satisfaz essa condição, que é a condição dos pontos que vivem na parábola, né? Tá? A distância entre o ponto e o foco, esse ponto xy e o foco, tem que ser a distância entre o ponto xy e a reta diretriz. Tá? Então, dito isso, vamos fazer a conta aqui, né? A distância entre o ponto e o foco, lembra que agora, nesse caso 1, né, o foco tinha coordenadas x igual a mais p e y igual a 0, tá? E a reta diretriz tinha a equação qual? X igual a menos p, ou x mais p igual a 0. Tá? Prefiro usar esse jeito aqui. Tá? Ótimo, muito bem. Então, vamos agora desenvolver essa condição. A distância entre o ponto e o foco, né? Então, vai ter que ser, x do ponto é x, menos x do foco é p, né? Então, vai ser x menos p ao quadrado, mais, y do ponto menos o y do foco, y menos 0, ou seja, y ao quadrado, tá? Isso aqui vai ser o quê? Distância entre o ponto e a reta diretriz, que é, então, módulo dividido por raiz quadrada. Como fica, então? A gente precisa pegar o ponto xy, substituir na equação da reta diretriz,
tá? Então vai ser x mais p aqui, tá certo? Não envolve y, né? Tá? Essa equação não envolve y. E aqui vai ser o que? Qual é a equação da... O que tem que ficar aqui embaixo, né? Vai ser, ó, 1 ao quadrado, coeficiente do x, mais, como não aparece o y, né? 0 ao quadrado, coeficiente do y. Tá? Então agora vamos desenvolver isso aqui. Aqui embaixo ficou então ficou o módulo de x mais p, né? Tá? E aqui veja só, ficou ficou a raiz quadrada de 1, né? Então não preciso nem colocar. Para eu me livrar dessa raiz, o que eu faço? Vou elevar ao quadrado, vai dar x menos p ao quadrado mais y ao quadrado igual ao quadrado do que estava aqui do lado direito. Como tem módulo, eu posso levar ao quadrado sem culpa, né? E não preciso usar o módulo. Então vai ficar x mais p ao quadrado. Desenvolvendo isso, vamos lá, ó, x2 menos 2px, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, p ao quadrado, mais esse y ao quadrado que já estava, igual quadrado do primeiro, mais 2px, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Veja só que muitas coisas aqui vão simplificar. P quadrado com p quadrado, x quadrado com x quadrado, tá? E aqui não pode simplificar porque um tem menos, outro tem mais, né? Mas o que acontece então no final? Tá? A gente obteve y quadrado do lado esquerdo igual, tinha 2px aqui, menos 2px, né? E mais 2px lá. Então, quando eu passo para lá, eu vou ter 4px. Tá? Onde aqui o p é um número maior que zero, né? Lembra? Metade da distância entre o foco e a reta diretriz. Então, essa aqui é dita uma equação reduzida, tá? Da equação, perdão, da parábola, no caso 1. Tá? Então, equação reduzida da parábola, no caso 1. Tá? Bom, se nós formos fazer a dedução do segundo, do caso 2, né, a gente vai obter uma expressão similar, tá? Então não vou fazer todos os detalhes, vou deixar um pouco para vocês, tá? Para vocês certificarem, mas eu vou dar já a resposta, tá? Então a resposta diz assim, né? Ou seja, no caso 2, tá? No caso 2, tá? Ou seja, quando o foco tá à esquerda da reta diretriz, a gente faz um raciocínio similar, né? E vai obter uma resposta similar, que vai aparecer um sinal trocado. Similarmente, obtemos y ao quadrado igual não a 4p vezes x, mas aqui aparece um sinal de menos. Tá? E aqui o p é um número que é maior que zero. Tá? Então essa aqui é também dita a equação reduzida da parábola, né? Da parábola, no caso 2. Certo? Então, nesse momento aqui, eu queria fazer a observação, e agora eu vou escrever, né? Tá? Essa observação, que aqui aparece a consequência, né, de que nós escolhemos o eixo focal como sendo o eixo x, né? Aqui aparece o y elevado ao quadrado, nas duas situações, né? Tá? E o x na potência 1. Tá vendo? Se nós tivéssemos escolhido ao contrário, quer dizer, se o eixo focal fosse tomado como sendo o eixo y, os papéis de x e y nessa equação aqui seriam permutados. E a mesma coisa nessa daqui. Tá bom? Então, vou escrever isso agora. Tá, pessoal? Então, aqui já está escrito, né? Tá? Se a gente escolhe um sistema de coordenadas onde os papéis de x e y estão invertidos, ou seja, o y é o eixo focal da parábola, tá? A gente vai obter equações. Eu vou colocar na outra página para ter mais espaço. Tá, pessoal? Aqui eu vou explicar então o caso 1 linha, né? Que eu coloco assim para diferenciar do caso 1. Tá? Então, veja só, agora lembra, né? O eixo focal é vertical, né? É o eixo y, tá? Então, o vértice está marcado aqui na origem,
Tá? Então, tem duas possibilidades para o foco, né? O foco pode estar aqui no eixo Y, na parte positiva, e pode estar na parte negativa. Se está na parte positiva, né, a reta diretriz está do lado oposto, né, colocada a mesma distância, né, aqui e aqui, tá certo? Então, aqui seria o foco com coordenadas x igual a 0, y igual a mais p. Lembra que o p era um número positivo, né, a distância entre o foco e a reta diretriz. Tá? Então, nesse caso, a minha reta diretriz, L, teria a equação y igual a menos p. Tá? Então, se a gente repete o raciocínio anterior, tá? A gente vai chegar na equação igual a do caso 1, só que com os papéis de x e y trocados, tá certo? A gente vai chegar na equação x ao quadrado igual 4 vezes p vezes y. Tá? Então, aconselho vocês darem uma olhada e vejam que é só uma permutação, né? X e y mudam de lugar aqui. Tá? No caso 2, linha, tá? Que é esse que eu coloquei abaixo, vai ser o caso no qual o foco, né, vive no eixo y, que é o eixo focal agora, né, mas vive do lado negativo. Tá? Então, aqui o foco vai ter coordenadas x igual a 0 e y igual a menos p, tá certo? Um valor negativo de y. E a reta focal, a reta diretriz vive do outro lado, né? Colocada de maneira simétrica, né? Algo assim. Tá? Então, aqui a reta diretriz tem a equação y igual a mais p. Certo? Então, nesse caso, tá? Que é o caso, digamos, similar ao que acontecia no caso 2, tá? A gente vai ver que a equação que nós vamos obter é x ao quadrado igual a menos 4 vezes p vezes y. E vejo novamente, né? Ou seja, eu observo novamente que se vocês olharem o caso 2, né, a gente vai ver que isso é uma simples permutação dos papéis de x e y, né? Das letras x e y aqui. Tá? Então, como é que a gente descreve esses casos 1 linha e 2 linha? Vamos lá em cima. O caso 1 linha é o caso no qual f está acima da reta diretriz L, tá? E esse aqui é o caso no qual f, que é o foco, né, está abaixo da reta diretriz L. Tá? E vai ter esses reflexos nas equações. Aproveito também esse momento, né, que aqui fica um pouco mais parecido com o que a gente estuda no ensino médio, quando a gente estuda funções de segundo grau, né, funções quadráticas. Quer dizer, vou até escrever de lápis aqui para vocês verem, né? O que aconteceria, por exemplo, se nós isolássemos o y aqui nessa equação, né? Então, a gente teria x ao quadrado, tá, sobre 4 vezes p igual a y. Tá? Acho que dá para ver, né? Então, vocês vejam, né, que o y, a gente pode pensar o y definido como uma função de x, tá? Uma função quadrática, né? Tá? Uma função de grau 2. Então, nesse caso, e vejam só, né? Lembra que o p sempre é um número positivo, né? Porque ele é metade de uma distância. Então, veja só que o coeficiente aqui, o coeficiente líder dessa função, né, é o 1 dividido por 4 vezes p, vai ser um número positivo, né? Porque 1 é positivo e 4 vezes p é positivo. Então, nesse caso, a gente sabe como é o gráfico, né? A gente tem uma ideia do formato do gráfico disso aqui. A gente estuda isso no ensino médio, por exemplo. Tá? Então, a gente sabe que o gráfico é uma parábola, tá? Então, por causa disso, o nome, que a gente estuda aqui também, né? É uma parábola com a concavidade voltada para cima. Então, nesse caso aqui, né, ela tem um aspecto assim, ó. Essa aqui é a nossa parábola, esse é o desenho da parábola. Tá? Ela é voltada, né? Ela é côncava, certo? Ela abraça, né, digamos assim, o foco, né? No caso 2, aqui a gente vai ter, quando nós isolarmos o y, né,
a gente vai ver que o y vai ser x² vezes um número negativo. Então, a concavidade dessa parábola, né, do gráfico da função, que é a parábola, está voltada para o lado de baixo. Então, ela vai ser uma coisa assim. Ó. Vejam que, novamente, né, a nossa parábola, ela engloba, né, ela abraça o seu foco, digamos assim. Tá? Então, agora eu vou voltar umas páginas e vou ver o que acontece no caso em que x e y estão trocados, né? Ou seja, o caso 2 original e o caso 1 original. Bom, pessoal, aqui no caso 1, então, como eu estava falando, os papéis de x e y estão invertidos, né? Tá? Então, aqui a gente vê, né, quando nós formos esboçar essa parábola, a gente vai ter um comportamento similar ao que nós vimos no caso 1' e no caso 2', só que aqui, veja só, né, os papéis de x e y são trocados, então é como o x, né, é definido como uma função de y, tá? E não como tradicionalmente a gente estuda. Então, mas aqui o aspecto vai ser similar, né? Aqui, a tua parábola, que é o gráfico daquela função, né, vai estar abraçando o seu foco, e no caso 2, né, mesma coisa vai acontecer. O vértice vai estar aqui, né, e essa parábola vai estar abraçando o seu foco. Tá? Só que agora voltada para o lado esquerdo. Aqui, pessoal, a gente tem um primeiro exemplo, né? Pede para determinar a equação da parábola que tem vértice na origem e tem foco no ponto 1, 0. Tá? Então, vamos fazer um desenho, né? Vou marcar o sistema de coordenadas aqui, tá? A título de esboço, né? Para entender o que está acontecendo. Então, a gente tem vértice na origem, tá bem? E o foco no ponto x igual a 1, y igual a 0. Então, o foco está por aqui, né? Tá certo? Muito bem. Então, a nossa parábola, a gente não sabe muito bem, não sabe exatamente a cara dela, mas a gente sabe que ela abraça, né? Como eu falei, né? Ela engloba o seu foco, né? Tudo bem? Então, ela tem a concavidade voltada para a direita, certo? De modo tal que a gente já viu que as parábolas que têm concavidade voltada para a direita, né, e vértice na origem, elas têm a equação do tipo y² igual 4px, sendo que P, né, P é definido como sendo a metade da distância entre o foco e a reta diretriz. Isso, metade da distância entre o foco e a reta diretriz. A reta diretriz vive por aqui, mas na verdade a gente não precisa até, né, descobrir quem é a reta diretriz, porque a gente sabe que o vértice, né, está exatamente no meio do caminho. E como essa distância, nesse caso desse exemplo, é uma unidade, tá, a gente consegue descobrir então que o P vale 1. Ok? Moral da história, a nossa parábola tem a equação y igual 4 vezes 1 vezes x, ou seja, y² igual a 4x. Esse segundo exemplo pede para determinar a equação da parábola, sabendo que tem vértice na origem, concavidade voltada para baixo e que passa pelo ponto P de coordenadas -2 e -5. Bom, se tem vértice na origem, né, então tem que ter um dos 4 formatos que nós estudamos, né, ou seja, das equações, tá? O fato de a concavidade ser voltada para baixo, né, então vamos começar fazendo um esboço aqui. Ó, vou marcar o sistema de eixos, né, tá? Ela passa no ponto x igual a -2, y igual a -5, então uma coisa mais ou menos por aqui, né? A gente tem uma ideia. O vértice está aqui, tá bem? E a concavidade, esse é o ponto-chave, né, voltada para baixo. Então, significa que essa parábola deveria ter uma cara assim, né? Ou seja, um esboço dela, né? Deveria ser uma coisa assim, né? Tá? Veja que está com concavidade voltada para baixo, vértice na origem e passando nesse ponto P aqui. Aqui, então, é -5 e aqui é -2, tá? Então, a única, de todas as que nós estudamos, né, a única equação que tem mais esse formato é aquela
em que a gente tem, digamos, x ao quadrado igual a menos 4 vezes p vezes y. Ok? Então, ótimo. Esse é o formato que nós temos que usar e a gente vai tentar descobrir o p usando o fato de que o ponto x igual a menos 2 e y igual a menos 5 satisfaz essa equação. Tá? Por quê? Porque ele vive sobre a parábola. Então, vamos lá. O que eu vou usar? O y vale menos 5. Tá? Então, eu vou ter... E o x vale menos 2. Né? Então, eu vou ter 4, né? Que é menos 2 ao quadrado, igual a menos 4 vezes p vezes o valor de y, que é menos 5. Menos 5. Tá? Então, eu vou ter, na verdade, 4 igual 4 vezes 5, né? Negativo, negativo, positivo, 20 vezes p. Então, o meu p aqui, quando for isolar, né, vai ser 4 sobre 20, que é 1 sobre 5. Ok? De modo tal que, então, a nossa parábola tem a equação x ao quadrado igual a menos 4 quintos, tá? O p vale isso, né? Menos 4 quintos de y. Ok? Isso termina o nosso exercício. Esse terceiro exemplo pede para determinar a equação da parábola de vértice na origem e reta diretriz x igual a 3. Né? Então, novamente, eu começo esboçando, tá? Para ter uma ideia do que acontece. O vértice está aqui na origem, né? Tá? A reta diretriz é essa de equação x igual a 3, então é uma reta vertical, lembra? Que passa 3 unidades da origem. Né? Então, 1, 2, 3. Tá? Então, está aqui a minha reta diretriz. E lembro, né? Que o foco da parábola, né, ele é encontrado sobre essa reta, né, que é perpendicular à diretriz, né, e passa no vértice, né, só que ele passa do outro lado, né, ele está do outro lado, ele está por aqui, né, tá bom? Então, a nossa parábola vai ter o seguinte aspecto, né, vai ter um aspecto assim, né, vai voltado para a esquerda, né? Tá bom? Então, para estar voltada para a esquerda, ela tem que ter a equação do tipo y ao quadrado igual a menos 4p vezes x. Ok? Então, basta agora, né, para nós descobrirmos a equação da parábola, basta descobrir quem é o valor de p. Mas isso pode ser descoberto assim, né? Lembra que a distância total entre o foco e a reta diretriz era, por definição, o dobro de p, né? 2 vezes p. De maneira que daqui até aqui, né, vai ter exatamente a metade, né? Então, esse tamanho aqui é p unidades, né? Tá? Como a gente sabe que essa reta aqui é x igual a 3, então a distância daqui até o 3 é 3 unidades, tá bom? Então, o p, nesse caso, é 3, de modo que, então, a equação fica y ao quadrado igual a menos 4 vezes 3, 12, né? X. Tá? Essa aqui é a equação da nossa parábola nesse caso.